Nós estamos aqui hoje para gravar um vídeo do grande mestre brasileiro, Cândido Portinari. A responsabilidade é grande, porque o currículo de Portinari também é algo muito grande. E ao longo do vídeo, vocês verão 8 quadros que estarão no leilão da Galeria Paiva Frade. Cândido Portinari nasceu em Brodowski, no estado de São Paulo, em 30 de dezembro de 1903, 2 dias antes do ano de 1904, que foi o ano da eclosão da revolta da vacina, ou da vacinação obrigatória na cidade do Rio de Janeiro. Interessante que estamos em época de vacinação e gravando esse vídeo agora, só por isso que eu coloquei isso. E semelhante a Picasso, ele começa a pintar aos 9 anos de idade e torna-se um dos maiores pintores da história, tendo a ONU abdicado de uma tapeçaria, a Guernica de Picasso, para colocar os painéis Guerra e Paz de Portinari. Em 1920, aos 15 anos de idade, matricula-se na Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Em 1928, com apenas 24 anos de idade, já conquistou o Prêmio Viagem à Europa. Em 1922, ele teve uma menção honrosa por um retrato, o retrato do amigo Ezequiel Fonseca Filho. Em 27, com o retrato do Dr. Antônio Ferreira dos Santos, recebe a grande medalha de prata, esse quadro está aqui conosco na Paiva Frade, da Exposição Geral de Belas Artes, possibilitando que, em 1928, na 35ª Exposição Geral de Belas Artes, ele ganha o Prêmio Viagem ao Estrangeiro, de novo com o retrato de Olegário Mariano. São 3 retratos. Em Paris, ele mora momentaneamente em Montparnasse, quem gosta, né? Reduto dos artistas. Porém, muda-se para o Hotel do Dragon, na mesma rua que ficava a Academia Julien, aonde ele frequentou. No ano de 1930, ele percebe a vocação e abre aspas: vou pintar aquela gente com aquela roupa, com aquela cor. Antônio Calado fala sobre Portinari que em sua arte ensina os brasileiros a amarem mais a sua terra. Isso está no livro que Antônio Calado escreveu sobre o Portinari. Atrás de mim agora, vocês estão vendo, porque eu estou contextualizando por décadas, ainda na década de 20, passando para a década de 30, esse quadro que é do Cardeal Arco Verde, o mesmo da Estação Arco Verde, no Rio de Janeiro. É uma obra extraordinária da década de 1920. Entramos na década de 30. Em 1931, põe-se a retratar com cores fortes a pobreza, as dificuldades, a dor do povo, da cultura, da flora, da fauna, da história. Pintando em 1934 Despojados, sua primeira obra de temática social. Nesse ano, pinta também o Mestiço, que é adquirido pela primeira instituição pública, a Pinacoteca do Estado de São Paulo. Essa obra aqui atrás, retrato de Beatriz Lamb Campbell, foi pintada exatamente nesse ano e está também no nosso leilão. Em 1935, no Instituto de Artes da Universidade do Distrito Federal, ele passa a lecionar no Rio de Janeiro. Conquista com a tela café no Instituto Kelly, em Pittsburgh, a menção honrosa. Neste mesmo ano, ele pinta 4 monumentais painéis, os famosos do Ministério da Educação Pública. Em 1938, Portinari realiza centenas de estudos a carvão, crayon, guache e aquarela para a execução de 12 murais em afresco para a sede do Ministério da Educação, hoje Palácio Gustavo Capanema. Em 1939, para o pavilhão brasileiro da Feira Mundial de Nova York, sob encomenda de seus amigos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, pinta os painéis Cena Gaúcha, Noite de São João e Jangadas no Nordeste. Nesse mesmo ano,
o Museu Nacional de Belas Artes realiza sua maior exposição, com 269 obras. O prefácio dessa exposição é do modernista Mário de Andrade. Em 1940, a exposição Portinari do Brasil, realizada pelo MoMA de Nova York, contém 180 obras. Participa ainda da Latin American Exhibition of Fine Arts no Museu de Riverside, de Nova York, com 35 obras. Em 1941, a Universidade de Chicago edita um álbum sobre Portinari, Portinari, Vida e Arte. E é inaugurada uma exposição na Galeria de Arte da Universidade Howard, em Washington. O quadro Garimpeiros, que está aqui atrás, é exatamente deste ano, de 1941. Esse quadro é impressionante porque ele é um desenho, uma aquarela, ele é uma contextualização do homem brasileiro, da dificuldade do homem, da pobreza, mas do esforço de seu trabalho no garimpo, que gera ouro, a cor da moeda brasileira, né? A cor do ouro brasileiro. A partir daí, Cândido Portinari, junto com vários amigos, começando pelo Niemeyer, Santa Rosa, seu grande estimulador, Carlos Leão, Bianco, Burle Marx, Quirino Campo Fiorito, Oswald de Andrade Filho, Bruno Jorge, Mário Zanini, participam da elite intelectual brasileira, numa época de notável renovação da cultura do Brasil, refletida pelo caráter da obra social de Portinari. Em 1942, inaugurados os murais da Fundação Hispânica da Biblioteca do Congresso em Washington. Em 1943, é inaugurada uma exposição individual de Portinari no Museu Nacional de Belas Artes, com 168 trabalhos, ainda menor do que a de Nova York, mas 168. Em 44, ele participa da exposição comemorativa dos 15 anos da fundação do MoMA de Nova York. Nesse mesmo ano, é concluído o término do conjunto arquitetônico da Pampulha, da qual o Portinari fez os azulejos do lado de dentro e do lado de fora da igreja. Isso é muito interessante porque é coisa aqui de Minas Gerais, né? Ele faz um São Francisco de Assis e do lado ele coloca um cachorrinho. E aquelas donas, como a gente chama as donas de Belo Horizonte, na época entenderam que isso era uma profanação, de certa forma, na temática. Aí o bispo entra para o meio, isso dá uma imprensa danada, todos os jornais comentando, e a igreja só vai ser consagrada tempos depois. Coisas da gente aqui de Minas. Em 1946, depois da confusão aqui de Minas, o governo francês condecora Portinari com a Legião de Honra. E a Galeria Carpenter, em Paris, inaugura uma individual de Portinari. Era a galeria mais prestigiada da época, com 84 trabalhos. Em 1947, inaugura sua principal exposição individual na Argentina, em Buenos Aires, com 90, na Terra de Hermanos, com 91 obras. Em 1948, Portinari volta ao Brasil e faz uma retrospectiva no MAN, em São Paulo. Em 1949, a Embaixada Americana nega-lhe o visto de entrada. Nesse mesmo ano, Portinari inicia o painel Tiradentes, aqui para Minas Gerais, para o Colégio Cataguases, e recebe medalha de ouro da Paz com a obra Tiradentes, no segundo Congresso Mundial dos Partidários da Paz em Varsóvia. Em 1951 havia uma grande expectativa em torno da Bienal Internacional de São Paulo, a primeira, da qual Portinari brilha, participa e brilha. Em 1952, o secretário-geral das Nações Unidas anuncia uma oferta feita pelo governo brasileiro
de 2 painéis Guerra e Paz, que serão executados por Portinari e que decorarão um dos salões da nova sede da ONU, que por sinal é um projeto de Oscar Niemeyer. No mesmo ano, essa tela, Nobre e Religioso, Portinari alcança reconhecimento dentro e fora de seu país, com diversos convites de instituições para exposições e encomendas de obras, além de inúmeras honrarias por todo o mundo. Como para a sede, uma encomenda foi essa da sede da Organização das Nações Unidas, os painéis Guerra e Paz. Em 1953, após 10 anos sem expor individualmente, o MAM, Museu de Arte Moderna, apresenta 100 obras de Portinari. Em 1954, realiza individual no Museu de Arte de São Paulo, mas também com 100 obras, entre elas as 2 maquetes do painel Guerra e Paz. É interessante entender que nesse momento Portinari fazia exposições e era aclamado no meio acadêmico do Museu Nacional de Belas Artes, as exposições que aconteciam, no MASP Eclético de São Paulo e no MAN, Museu de Arte Moderna, é levado o Portinari para fazer uma exposição. Ele transita em todos e ele é aceito em todos os meios de arte. Portinari, a partir daí, é o maior nome da pintura brasileira. Em 1955, participa da Bienal de São Paulo com sala especial. Ele é hors concours, apresenta 12 estudos para o painel Guerra, todos eles de grande dimensão. É agraciado em Nova York como o melhor pintor do ano, com a medalha de ouro concedida pela International Fine Arts Council. E em 1956, ele entrega os painéis de 14x10 cada um, Guerra e Paz, que foram realizados com a ajuda de seu eterno amigo Henrico Bianco e Rosalinda Leão, para a sede da ONU. Antes de enviar as obras para Nova York, o presidente Juscelino Kubitschek organiza uma exposição no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, para que os brasileiros tivessem uma avant-première de tão fantásticas obras. Na avaliação do seu grande amigo Henrico Bianco, são 2 grandes páginas da emocionante comunicação que o filósofo, pintor, entrega à humanidade. Bianco e ele foram padrinhos dos filhos, né? O Bianco, padrinho do filho dele, e ele, padrinho do filho dele. Em 1957, ele inaugura uma exposição na Maison de la Pensée Française, patrocinada pela Embaixada do Brasil. A exposição depois é apresentada em Munique, em Colônia, na Alemanha. Autorretrato é datado exatamente dessa época, os 4 anos atrás. Em 1957 é o ano dos painéis Guerra e Paz, que eles chegam na ONU. Em 1958, Portinari inaugura na Galleria del Librario, em Bolonha, na Itália, terra de seus pais, uma individual. Em 59, a 5ª Bienal de São Paulo realiza a retrospectiva da obra de Portinari com uma magnífica exposição de 127 obras. Ainda em 59, ele participa da exposição itinerante dos artistas feita pelo Museu Nacional do Rio de Janeiro, na Europa. Em 1960, nasce a sua joia, Denise, sua neta, filha de João Cândido Portinari. É publicado na Itália o livro Brasil, de pinturas de Portinari. As 2 Índias Carajás são exatamente desse ano, que estão aqui atrás. Em 1961, realiza uma exposição em vida na Galeria Bonino, no Rio de Janeiro. Portinari faz 3 painéis em azulejo, frevo e peixes, para o Yacht Clube da Pampulha, projeto também do Oscar Niemeyer, e pombas para um edifício em Paris.
em 1952, intoxicado pelos metais pesados contidos na tinta, falece. Estavam em seu velório o presidente Juscelino Kubitschek, o ex-presidente, Hermes Lima, representando o presidente João Goulart, e seus amigos Luiz Carlos Prestes, Carlos Marighella, Carlos Lacerda. É decretado luto oficial na capital do Distrito Federal. Para terminar, Cândido Portinari, esse grande mestre, teve reconhecimento nacional e internacional. Expôs no MoMA de Nova York e expôs nos principais museus também do Brasil. Isso tudo mostra que ele era um artista não só brasileiro, é um artista do mundo, é um artista que marcou a história e que cada dia mais vem sendo reconhecida a beleza e a raridade de suas obras. O meu nome é Paiva Frade. O nosso compromisso é com a arte brasileira. Estamos falando nessa série de vídeos de grandes mestres da Escola Nacional de Belas Artes, onde Cândido Portinari foi aluno de Batista da Costa. Até o nosso próximo vídeo. Por favor, se gostou, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. E se tem algo a acrescentar, deixe o seu comentário aqui para que possamos aprimorar nos próximos vídeos. Tchau, muito obrigado.